Coração acelerado para passar mais uma fronteira, dessa vez de carro. Combichileira, primeira vez entrando na Bolívia, teve revista, teve trânsito, teve muita fila, fumigação do carro, mas, enfim, papelada resolvida e hora de comemorar. Pé na estrada e passamos o portal, deixando todos os nossos medos e anseios para trás. Era hora de rodar por novos caminhos e a gente estava muito ansioso por esse momento. Essa é a nossa segunda vez no país. Viemos sem pressa para desbravar a Bolívia do jeito que ela merece, do jeito que a gente gosta, de coração aberto para descobrir tudo de bom que tem pelo caminho e a parte da gastronomia também, como não pode faltar por aqui. O que não imaginávamos é que as estradas seriam muito desafiadoras. A altitude e a falta de oxigênio nos fizeram chegar cada vez mais lentamente nos destinos, mas conseguimos chegar na cidade de Uyuni, nosso primeiro grande objetivo aqui na Bolívia. Dessa vez em família, eu, Rafa, Belinha e Combichileira, desembarcamos diretamente no cemitério de trens, um lugar muito místico e confesso para vocês que até um pouquinho assustador. É uma estação férrea totalmente abandonada no meio do deserto e decidimos passar a noite por aqui para ver o que ela nos reservava. Foi muito especial, muito mesmo. Apesar do vento que nos assustou a noite inteira e da temperatura negativa por conta da amplitude térmica muito conhecida do deserto, tivemos uma noite tranquila e acordamos cedinho para poder aproveitar mais um pouquinho desse lugar antes dos passeios chegarem. E valeu super a pena, porque para nós, no fundo, o mais importante dessa jornada com certeza é poder levar a Belinha para cheirar todos os cantinhos desse mundão. Seguimos viagem por mais alguns quilômetros até um destino que tem a capacidade de nos emocionar completamente. Depois de largar tudo por 2 vezes para realizar esse sonho, o significado de chegar com a Combichileira no maior deserto de sal do mundo é algo surreal para nós e ainda parece um sonho. Afinal, foram 2 anos inteiros de construção para transformar ela no nosso lar, na nossa casinha e poder viver completamente os lugares por onde passamos. Cada quilômetro percorrido, cada desafio superado juntos foi um grande aprendizado e nos trouxe até aqui. Então, tá mais do que na hora da gente parar e desfrutar desse momento agora dentro da nossa casinha. Depois de tanto trabalho, tudo isso faz pensar que valeu a pena. Afinal, sem sombra de dúvidas, estamos vivendo os melhores momentos da nossa vida. E dirigir a Combichileira nessa imensidão branca, imensidão de sal, é algo assustador e também muito legal, porque a gente não consegue mal ver a estrada no caminho. Dá um pouco de medo de se perder, mas só fomos até os pontos onde tem marcação no GPS, para não ter risco de ficar preso no meio do deserto, né? Não vamos arriscar demais, porque isso é só o começo e ainda tem muita aventura pela frente com a dona Combichileira, que é a responsável por nos proporcionar momentos inesquecíveis como esse de assistir o pôr do sol diretamente do salar. É algo imensurável, a gente não tem nem palavra para descrever o quão inesquecível foi esse momento. Isolados mais uma vez no meio do nada, aproveitamos aquele minuto de silêncio para refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, os nossos planos. E falando em plano, o plano já era passar a noite por ali. Depois daquele entardecer mágico, esperávamos uma noite estrelada, mas no fim ela não aconteceu. Mas tudo bem, viagem que segue. E dali seguimos com todos os cuidados para a nossa preciosa, ela que carrega os nossos sonhos, porque afinal a aventura ainda não pode parar. De volta à cidade, fomos fazer o que mais gostamos, uma passadinha no mercado público e acabamos descobrindo as batatas centenárias. É isso mesmo, galera, batata desidratada aí. Enquanto o Rafa aproveitava para provar as famosas saltenhas bolivianas, empanadas mistas aí de carne e frango, uma verdadeira delícia. Aliás, quem já nos conhece já sabe que comida típica é o que não vai faltar por aqui, porque a gente adora provar os sabores dos lugares por onde passa. E depois voltar para o conforto da nossa casinha e para as nossas rotinas de todos os dias, que faz tudo isso valer a pena. Dirigir pelas estradas da Bolívia foi uma grata surpresa, tanto pela qualidade das estradas, que é impecável, quanto pelas paisagens surpreendentes que encontramos pelo caminho. O que não sabíamos ainda é o tamanho de desafios que ainda viriam pela frente,
Mas viagem que segue, e a gente seguiu agora com destino para uma cidade super alta, Potosí. Uma combinação de ruas estreitas, inclinadas, movimentadas e acima dos 4.000 metros de altitude. Foi muito desafiador de dirigir aqui, mas para todo grande desafio existe uma recompensa, e a nossa, sem dúvida, foi conhecer o Tuque. A vida decidiu cruzar os nossos caminhos e ele foi um grande ponto de apoio, nosso porto seguro aqui na cidade de Potosí, nos recebendo como família. Ficamos estacionados na frente da casa dele durante alguns dias, fizemos muitas coisas juntos. Ele nos levou para tomar uma sopa de pedra vulcânica muito interessante, super regional, nos explicou sobre a cultura local, inclusive que essa sopa aí é servida no café da manhã porque é para ressaca, olha só. Tuque também nos contou que Potosí foi a cidade mais rica do mundo por conta da mineração de prata. Ele já foi mineiro e nos mostrou um pouquinho sobre a extração, como funciona, e nos levou para conhecer uma mina desativada e até onde vendem dinamites na rua. Eu não tive coragem, mas o Rafa ficou encantado pela oportunidade de poder vivenciar isso com uma pessoa local. Para quem pensa que a comilança acabou não. Ele nos levou para provar as saltenhas mais famosas da cidade que ele comia quando ia para a escola. São maravilhosas. Depois fomos no mercado, compramos algumas cervejas e fizemos uma noite do hambúrguer. No outro dia era dia de seguir viagem, nos despedimos já com um aperto no coração e felizes de termos encontrado mais uma família pelo mundo. No caminho vimos uma coisa da estrada e decidimos pegar um atalho, um desvio, para poder ver o que era. Para nossa surpresa, descobrimos um castelo. Achávamos que era um castelo, mas na verdade era uma ponte, super antiga, mas muito conservada. Um lugar incrível, muito bonito, do qual nunca havíamos ouvido falar. A Ponte Sucre é considerada até hoje uma das grandes obras de engenharia da Bolívia. Ela foi construída no século XIX para facilitar o trânsito das pessoas que iam de Sucre até Potosí. E até hoje, mesmo não sendo mais utilizada, ainda é uma referência muito emblemática da região. Vale super a pena conhecer. Afinal, não é todo dia que a gente encontra uma fortaleza dessa pelo caminho. Chegando em Sucre, estacionamos na Plaza São Roque e fomos direto conhecer o mercado público, que acreditamos que é ali que se sente como funciona toda a engrenagem da cidade. Sucre é a capital constitucional da Bolívia, mas apesar disso, a sede do governo fica em La Paz. Mas calma que a gente já vai chegar lá, ainda tem mais de Sucre para ver por aqui. Sucre também é conhecida como a cidade branca e a gente vai contar para vocês por quê. Antigamente, todas as casas eram pintadas com sangue de boi, só que isso atraía muitos insetos e no passado houve uma grande epidemia de malária que fez com que toda a população começasse a usar cal na pintura das suas casas, por isso ela é conhecida como a cidade branca hoje em dia. Aproveita e conta pra gente se você já sabia dessa curiosidade e se tá gostando de descobrir a Bolívia pelo nosso olhar. Aqui conhecemos o Juan, que nos indicou provar a açúcar e o carapete, um prato típico chuquisaquenho. Muito gostoso. Depois de mais de uma semana dormindo na praça, decidimos seguir viagem. Pelo caminho encontramos vários amigos, paramos para dar comidinha para eles e foi uma alegria só. É de cortar o coração ver eles na rua. Se a Belinha deixasse, já ia botar todo mundo dentro da Kombi e seguir viagem. Paradinha estratégica para abastecer o tanque e Combichileira segue nas estradas difíceis, muita altitude. O trajeto de Sucre até Oruro foi o mais difícil que fizemos. Levamos 9 horas para percorrer 300 quilômetros e isso nos atrasou e chegamos à noite. Nos perdemos, a Kombi atolou e foi um desafio encontrar um lugar para ficar. O lugar que íamos era o aeroporto e estava com o portão fechado. Lições aprendidas, no outro dia achamos um lugar top demais para tomar banho, era uma sauna e foi muito gostoso, a gente estava precisando. Depois seguimos para o aeroporto, que estava aberto, e descobrimos que o cadeado da noite anterior não estava clicado, a gente poderia ter entrado. Mas enfim, deu tudo certo e a vida que segue. Agora aproveitar para conhecer um pouquinho da cidade de Oruro. Chegamos aqui bem na semana do carnaval, que sorte! Poder vivenciar uma das festas mais tradicionais e mais folclóricas da Bolívia. Os festejos começam em homenagem à Virgem de Socavón, padroeira dos mineiros e do folclore nacional. O desfile acontece em forma de peregrinação e traz os peregrinos até a base do santuário. A festa tem danças típicas e um valor cultural tão grande que em 2001 foi reconhecido como Patrimônio Intangível da Humanidade. E claro que a gente não podia ficar de fora dessa comemoração. O Matheus e a Marta chegaram no aeroporto e a gente aproveitou a companhia deles para ir prestigiar esse grande evento. Foi uma experiência incrível e um dos carnavais mais diferentes do que a gente já vivenciou em toda a nossa vida. Eu super recomendo essa experiência, foi demais. E super seguro, muito bom. Seguimos descobrindo novos sabores pelas ruas de Oruro. Esse daqui é o famoso sonso de yu, com um churrasquinho de mandioca coberto com queijo que é maravilhoso. Provamos também o famoso sorvete de canela, uma tradição
de mais de 100 anos. Dizem que antigamente o sorvete era feito com gelo da cordilheira, olha que legal. E a comilança nunca tem fim, é choripã de um lado, o app morado de outro no mercado público, tudo muito gostoso. Os sabores da Bolívia são incríveis. E mais uma vez aí, Deus colocando pessoas especiais no nosso caminho, a galera do Clube VW de Oruro, que fizeram a gente se sentir como parte da família, tornou a nossa passagem pela cidade muito mais especial. Que a Bolívia era incrível a gente já sabia, o que a gente não sabia é que a nossa passagem por aqui viajando de carro ia ser tão significativa. A gente super recomenda aí para todo mundo que puder ter essa experiência, porque vale muito a pena, as pessoas são incríveis. E depois de 20 dias por aqui, nos despedimos com muita dor no coração, aí apreciando o Casco del Mineiro, um monumento em homenagem aos mineiros que trabalharam dando seu suor aí pela região. Seguimos viagem sentido La Paz, no caminho mais uma abastecida na rua para variar, e chegamos na cidade de El Alto, onde nossos amigos Omar e Tuki nos indicaram um mecânico para cuidar da combichileira. A gente estava precisando fazer uma revisão na suspensão, o que foi ótimo porque ela estava condenada. Aqui conhecemos o Léo, que cuidou da combichileira com muito carinho, enquanto a gente foi rolezar pela cidade de La Paz de transporte público, que aqui é teleférico, pro desespero do Rafa. A Belinha foi super comportadinha, são 11 linhas que interligam a cidade de El Alto e La Paz por mais de 32 quilômetros interligados. Uma forma de transporte público muito interessante e com um custo super acessível, além de ser um excelente passeio por conta da vista panorâmica de toda a cidade. Com certeza nós andamos por todos eles e foi o máximo. Desembarcamos da linha Morada, que desce bem no centro da cidade de La Paz, e fomos caminhar pela Plaza San Francisco, que tem esse nome por conta da Basílica de São Francisco, em homenagem ao São Francisco de Assis, o grande padroeiro dos animaizinhos, da nossa querida Belinha também. A Plaza Maior é o grande coração da cidade de La Paz, é aqui que acontece todos os atos políticos, cívicos e festividades. E por ser uma área super movimentada, também tem toda a estrutura turística ao redor, tem feirinha, tem mercado público, tem agência de turismo, tudo para atender quem vem de fora. E nós saímos daqui e fomos direto conhecer o Mercado Lanza, o mercado público aqui da região, aproveitando para pedir um prato passenho, esse pratão aí super gostoso e muito consumido pela população local. Realmente vale a pena, muito bom provar. Saindo do mercado, nos deparamos com um carrinho de gelatina de pata na rua e a gente não podia perder essa oportunidade de provar. A Bolívia realmente é um prato cheio para quem vem de coração aberto para provar todos os sabores. Dali fomos caminhar na Calle de las Brujas, uma famosa região bem turística da cidade que tem muitas feirinhas, artesanato, tecidos andinos, como itens feitos com lã de alpaca. Além de muito bonitos, são muito quentinhos também. O local é conhecido como Mercado das Bruxas por conta da venda de itens para rituais aymara e de adoração a Pachamama, que mantém vivas as tradições espirituais dos povos originários aqui da Bolívia. Isso ainda é muito interessante, apesar de pra gente ser um pouco chocante. De volta ao alto, baixamos o motor da combichileira pela segunda vez durante esse 1 ano de viagem para consertar um vazamento de óleo e fazer uma manutenção geral nela, enquanto aguardávamos as peças da suspensão. Esse tempo parado na mecânica nos deu oportunidade para conhecer o alto com mais profundidade. Saímos a pé caminhar pela cidade satélite, fomos no mercado central, foi muito interessante provar algumas frutas novas e aqui mergulhamos de cabeça na gastronomia local. O chairo é o prato mais popular da cozinha tradicional boliviana, originário da cidade de La Paz, resultado aí da fusão cultural gastronômica do povo aymara com os espanhóis. Em mais um dia de passeio por La Paz, fomos conhecer a feira de Alazita, que também é muito conhecida por ser patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Alazita é uma palavra aymara que significa comprar, e todo ano as pessoas vêm aqui em busca dos seus desejos, em formatos de miniatura. Além da feirinha, também rola muita comida típica. Nós fomos direto no anticute, um coração de boi assado com batatas e também uma espécie de churros com açúcar. Tudo quentinho e preparado na hora, maravilhoso. Andamos mais um pouco de teleférico e fomos prestigiar um espetáculo de luta livre. E as cholitas mandando ver. Pausa nos passeios por uns minutos de chamego com essa preciosa nossa Belinha, nossa companheira aí de viagem. Passou umas batalhas difíceis aqui por conta da altitude, mas juntos nós conseguimos superar. A combichileira ficou pronta bem no dia que completamos 1 ano de viagem. Lá fomos nós comemorar. Por apenas 79 bolivianos num restaurante de alta gastronomia com entrada, prato principal e sobremesa. Apesar dos pratos chiques, o nome do restaurante é popular e com certeza vale a experiência. Dali seguimos para a última atração que queríamos visitar por aqui, o Vale de La Luna. Quando viemos em 2016, Rafa passou tão mal que não conseguimos conhecer, então agora decidimos voltar para ver com calma. E conseguimos fazer o trajeto de 45 minutos de caminhada pelo meio do vale, o que torna a experiência bem imersiva. A paisagem é tão impressionante que em 1969, Neil Armstrong, numa visita a La Paz, veio
conheceu o local e o chamou de Vale de la Luna, batizando assim por conta da semelhança com o solo lunar. Será que é verdade? Comenta aí o que vocês acham. Com a suspensão nova, levamos a combichileira para fazer a manutenção no engraxe, e aí seguimos para fazer o primeiro teste. Pegamos uma estrada que vai para o local chamado Chacaltai, uma das estradas mais perigosas que já transitamos de Kombi na vida. Sério, gente, é pior do que a Estrada da Morte, a gente já vai chegar lá. A estrada de chão nem foi o problema, a questão principal foi chegar na parte da montanha onde tem um precipício e a estrada tá tão estreita que não tem condições de dirigir. E infelizmente a gente não conseguiu terminar o percurso por conta do medo mesmo. Coisas inusitadas também acontecem, como passar de Kombi no meio de uma feira e também caminhar pelo meio de uma manifestação. Tudo super pacífico, bem tranquilo, mas isso é parte de La Paz. Saímos também para provar um prato típico muito excêntrico, do qual me arrependi amargamente. Sério, depois que eu descobri o que era, não tava conseguindo nem comer. Literalmente deixei o membro pra lá, tomei um pouquinho do caldo e vida que segue. Bora realizar um sonho antigo de descer o Caminho de la Muerte de bicicleta. Rafa se divertiu horrores e eu confesso que foi o momento que eu mais senti medo na minha vida. Pra mim foi um desafio muito grande, muito. Mas acredito que não existe sensação melhor na vida do que conseguir enfrentar um medo. Coloquei o equipamento, respirei fundo e bora lá, não posso deixar esse medo me paralisar. Primeira etapa vencida, a perna meio bamba e pra complicar um pouquinho começou a chover, pra dar um pouquinho mais de emoção. A neblina escondia o precipício da estrada e não sei se isso me deixou mais calma ou mais assustada. Mas nessa altura era impossível desistir. Por conta das chuvas, um pedaço da estrada desbarrancou e não estava permitido descer carros, então já era o carro de apoio, ia ter que conseguir com as minhas próprias pernas. Levamos aproximadamente 5 horas para completar o percurso, de 64 quilômetros e 3.600 metros de desnível. Foi muito desafio, mas conseguimos. Na reta final em La Paz, fomos dar jeito na papelada da Belinha para seguir viagem. E antes de ir embora, fomos conhecer a Dona Cristina, uma figura muito famosa aqui em La Paz. Ela já apareceu até numa série de comidas da Netflix, porque ela já faz esse sanduíche aqui de pernil há 62 anos. Gente, é uma delícia. E foi um privilégio muito grande estar aqui e encontrar com ela. Ah, e já ia esquecendo de falar que o sanduíche é de pernil de porco, escabeche e tem um molho picante super apimentado. De fato, uma explosão de sabores. E vamos comemorar. A Belinha autorizada para passar a fronteira do Peru. E nós nos despedindo de La Paz com os relenos da Dona M, mais uma comida de rua super famosa da Netflix. E começamos o dia nos preparando para seguir viagem. A parte mais difícil são as despedidas, como sempre. Um abraço no Léo e no Taco, que nos receberam como família aqui também, por um mês na frente da mecânica. Cuidaram da combichileira com muito carinho e viraram grandes amigos que vamos levar pra vida. Pé na estrada, uhul, combichileira tá na pista, gente. Um pouquinho de caos no trânsito para dar aquela emoção e trazer de volta o espírito da viagem. Mais um pouquinho de estradas difíceis e altitude para variar e seguimos em direção a Copacabana. A combichileira ficou novinha em folha e agora vamos colocar ela em cima dessa balsa aí para atravessar o Lago Titicaca. Olha que responsabilidade, gente, que sonho realizado. Se alguns anos atrás alguém me dissesse que isso ia acontecer dessa forma, eu acho que eu não acreditaria. E tudo tem dado tão certo, a gente tá muito feliz mesmo. E deu tudo certo, apesar de um pouquinho de receio, mas confiamos, né? Tem até ônibus que passa em cima desse negócio e a combichileira conseguiu também. O sorriso de quem tá em terra firme mais uma vez e alguns poucos quilômetros rodeando o Lago Titicaca nos fizeram chegar em Copacabana, que em Aymara significa vista do lago. E aqui também fica a Basílica de Nossa Senhora de Copacabana, padroeira da Bolívia, e trouxemos a combichileira para receber uma bênção. E depois fomos atrás de um banho de chuveiro porque a gente já estava necessitado. Conseguimos em um hostel e foi super tranquilo. Passamos uma noite linda na beira do Lago Titicaca e no outro dia fomos fazer o passeio até na Isla del Sol. Passeio de barco, a Belinha foi junto, navegamos ali por águas muito movimentadas. Passei um pouco mal, um pouco mais do que o esperado. E Rafa conseguiu pagar a dívida dele aí com a água da fonte da ilha. Reza a lenda que foi aqui que nasceu o Império Inca, e então a Ilha do Sol era como um santuário sagrado. Tudo aqui é muito místico e importante na cultura boliviana. Pegamos o primeiro barco que sai pela manhã para ter bastante tempo de caminhar pela ilha. Tem diversas trilhas e diversos locais para conhecer, que da outra vez não tivemos oportunidade, porque fizemos um passeio bate e volta direto de La Paz. O último barco sai da ilha às 4 da tarde, então temos bastante tempo para bater perna por aqui. Demos preferência ao Mirador Palacasa, que é esse bonitão aí que fica no ponto mais alto da ilha, é uma das paisagens mais bonitas que nós vimos até agora. A caminhada até aqui é relativamente tranquila, levando em consideração as pedras e que estamos a cerca de 4.000 metros de altitude, então isso pode dificultar um pouquinho. De volta à comunidade, paramos para almoçar num restaurante local. Aqui as pessoas têm restaurantes dentro das suas próprias casas e provamos uma truta deliciosa recém-pescada no Lago Titicaca.
E esse com certeza é um dos sabores que você precisa provar pelo menos uma vez na vida. Depois do almoço seguimos para outro mirador e o Rafael me deu um baita susto caindo e torcendo o pé, mas foi tudo bem. Com a fronteira de Copacabana fechada, na manhã seguinte seguimos para Desaguadeiro porque nosso prazo aqui na Bolívia estava acabando. Foi uma fronteira difícil, tivemos problemas por causa do carimbo do passaporte, fizeram nossos papéis errados, tivemos que voltar, enfim, foi uma dor de cabeça. Mas conseguimos sair dentro do prazo e depois de 3 meses vivendo aventuras incríveis nesse país, deixamos a Bolívia para trás com o coração quentinho, cheio de boas memórias. Agora bora com a gente para um novo país, novos desafios e novas aventuras. E na dúvida, segue toda a vida e vocês vêm junto.